Galera, vitória do Verdão contra o Del Valle no Allianz, 2-1. Até achei que ia ser o jogo mais tranquilo. Segundo tempo, o Del Valle pressionou um pouco o Palmeiras, mas o importante foi que o Verdão conquistou a vitória, os 3 pontos, classificado para as oitavas de final da Libertadores. O Rios, Gustavo Gomes marcaram os gols da vitória do Verdão. Bora acompanhar aqui o pós-jogo pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando, falando dessa vitória do Palmeiras. Deixa o like, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Ganhou o Bolívar 4-0 e também o Fortaleza na Sul-Americana, que no final do jogo foi buscar um empate valiosíssimo contra o Boca Juniors. Depende só de si agora para ser primeiro do grupo e se classificar de forma direta à próxima fase da competição. Noite muito boa, a gente vai falar sobre esses jogos, começando pelo Palmeiras, o Gustavo Gomes falando na saída de campo. Gustavo, analisando mais uma grande vitória, a classificação e essa briga para chegar na primeira colocação geral, né? Depois desse bom resultado. Sim, acho que fizemos um bom primeiro tempo. Conseguimos fazer 2 goles aí muito importantes. Tomamos um gol depois, mas acho que a gente cuidou o resultado e estamos muito felizes pela vitória. Como você falou, já estamos classificados, mas temos outro objetivo que é a classificação no general, né? Hoje você fez um gol que não valeu, outro de pênalti e nessa campanha também com um ataque mais positivo, com outra boa vitória hoje. Eu fico feliz por fazer o gol e alcançar o ídolo Luiz Pereira com 36 goles e ficar aí ao lado dele. Para mim, muita honra de ser o zagueiro com mais goles na história desse clube aqui. Estou muito feliz por isso, mas fico mais feliz também pela vitória e pela classificação. Obrigado. Muito bem, a gente com lances aí já dessa vitória do Palmeiras, os gols também. Eu vou acionar o Oswaldo Pascoal, que está lá no Allianz Parque. O programa de hoje tem aqui o Paulo Calçade, tem André Kifuri, tem Leonardo Bertozzi, tem Vitor Birner e a ilustre presença de Oswaldo Pascoal aqui para falar dessa vitória do Palmeiras. Pascoalzinho, 2-1. Tava conversando com o Calçade no intervalo, né? É aquele jogo do Palmeiras, o jogo parece que não vai, parece que vai ficar amarrado. E de repente o Palmeiras consegue fazer o primeiro, faz o segundo e o segundo tempo administrou. Ainda tomou um gol, mas conseguiu administrar. E tem muita coisa pra gente analisar desse jogo, Pascoal. Tudo bem? Um abraço para você, William, um abraço para todo mundo aí, para os companheiros, aquele abraço carinhoso para o fã de esporte. Foi assim mesmo, o jogo meio que enrolado no início da partida. O Palmeiras parou na marcação de um time que entrou com 3 zagueiros. O Palmeiras entrou num 4-2-4, com uma variação para o Hendrick sair da área em dados momentos, ou então o Flaco Lopes. O Flaco Lopes quase não pegou na bola no primeiro tempo, mas teve aquele golaço do Richard Rios. Ele bateu uma falta com incrível violência, 102 km por hora, a bola atingiu, 35 metros de distância. O goleiro falhou, é verdade, mas aí quando a bola passa na barreira, aí é problema do goleiro fazer a defesa. Palmeiras conquista uma vitória, com um primeiro tempo melhor do que a segunda etapa, e na segunda etapa ainda me surpreendeu o fato do Palmeiras errar muitos passes, o que não é comum para o time do Palmeiras. O Palmeiras errou uma sequência enorme de passes na etapa complementar e até proporcionou, com todos esses erros, muitos contra-ataques para a equipe do Del Valle. Mas valeu pelo Palmeiras, valeu pela participação, o time vai caminhando. Gustavo Gomes se iguala a Luiz Edmundo Pereira. Jesus, vocês não sabem o que jogou Luiz Edmundo Pereira. Que zagueiro, para mim o maior zagueiro que vestiu a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos maiores do futebol brasileiro. Mas os números estão aí, em número de gols, o Gomes se iguala a Luiz Edmundo Pereira. O resultado foi ótimo, o futebol do segundo tempo, nem tanto, viu, William? É verdade. Gustavo Gomes, que virou o segundo batedor, né, do Palmeiras, quando não tem o Veiga, quem bate é o Gomes. E vou te falar, dos últimos tempos, pelo aproveitamento, sei não se o Gomes não podia ser o primeiro, viu? Porque o Veiga, que era um exímio batedor, tem perdido alguns pênaltis. O Gomes não tem desperdiçado. Bertozzi, 2-1 para o Palmeiras, pode chegar aos 16 pontos, pode definir essa primeira colocação geral. Em casa, claro, tem o River Plate também, tem 13 e tem essa briga aí. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite, companheiros, Pascoal lá no estádio. O Tajeres tem 13, mas a missão é mais difícil, né? Vai tem ser São complicado. Paulo fora de casa, então fiquemos atentos a isso. A sua discussão sobre o cobrador de pênaltis é boa, acho que o momento do Gomes cobrando é muito bom também, mas eu estou bem de acordo com a avaliação do Pascoal sobre os diferentes tempos, né? O segundo tempo do Palmeiras foi de fato inferior, o Palmeiras não conseguiu ter tanto controle,
não sofreu no final, é verdade. O Palmeiras no final conseguiu esfriar o jogo, não é que o Del Valle ficou sufocando o Palmeiras ali. Mas, em termos de organização, a gente sabe que o Palmeiras produz mais do que fez no segundo tempo de hoje. Teve o mérito, sim, claro, de desequilibrar o jogo a seu favor na bola parada ali com o Richard Rios, mas a gente sente que o Palmeiras não faz ainda a sua temporada mais consistente, nem de um jogo para outro, nem dentro dos próprios jogos. Mesmo assim vence, né? O que há de positivo para falar, e isso tem se tornado uma constante, o Estevão. Porque hoje, assim, os melhores momentos em que a bola caía no pé dele, você sempre ficava com a expectativa de acontecer alguma coisa e, assim, alguns dribles, algumas jogadas individuais. O Estevão é titular do Palmeiras, né? A gente está vendo os últimos momentos do Henrique com a camisa do Palmeiras e talvez a gente não veja por muitos anos o Estevão também. Mas hoje eu tenho muita dificuldade já de imaginar o Estevão não sendo um titular, um jogador indispensável ao Palmeiras, porque essa curta... esse curto recorte de análise já mostra um jogador especial. E hoje, mais uma vez, mesmo com o Palmeiras distante do que a gente sabe que ele pode jogar, ele fez muita diferença quando teve a bola no pé, né? E está numa sintonia muito boa com o Endrick. Pena que o Endrick vai embora, né? Porque a sintonia dos dois só vem melhorando, né? E os dois foram muito bem hoje. Sim, eles foram mais do que bem, né? Porque se você pensar nos gols do Palmeiras, eles aconteceram durante um período do jogo em que a criação de chances não foi tão generosa assim. O Palmeiras, como disse o Léo, não fez o seu melhor jogo. Mas é notável e admirável em que a cada vez que esses dois meninos pegam na bola, alguma coisa boa acontece. Assim, o índice deles de transformar uma bola que aparentemente não é tão promissora, né? Uma jogada, um passe, né? Marcados às vezes por dois jogadores, como acontece muito com o Endrick, que as equipes o marcam com dois zagueiros. Teve um lance, uma caneta do Estevão dentro da área. Esse jogador, ele tem, além de toda a sua habilidade técnica, o seu talento natural de ser driblador, de ser leve, de ser escorregadio, de ser muito difícil de marcar, imprevisível, muda de direção, joga em velocidade. Ele tem uma confiança na própria capacidade que não é comum. Ainda mais nessa idade. Até para jogadores mais velhos. Sim. Não é comum a compostura dele em campo. Outro dia, ele sofreu um pênalti, pegou a bola, bateu, o pênalti foi no ângulo, ele saiu comemorando. Nos esportes americanos existe uma frase que é difícil de traduzir para o nosso idioma, que é: haja como se você já estivesse ali, já tivesse estado ali. Ou seja, não há motivo para grandes comemorações quando você faz algo que as pessoas não esperam. Sim. Mesmo que seja a primeira vez ou as primeiras vezes. Se comporte como se aquilo fosse o seu normal. Sim. E é assim que ele faz. Então, de fato, é uma pena, porque o Endrick já foi vendido e, ao que tudo indica, o Estevão vai seguir o mesmo caminho que ele, no seu tempo, claro. Mas, olha, o Palmeiras hoje tem uma possibilidade de jogo que, quando a força coletiva, as jogadas, os movimentos ensaiados, preparados, quando isso não consegue fazer com que o Palmeiras seja superior, os meninos, atualmente, né, os meninos conseguem dar a sua colaboração e é bonito de ver, porque eles não desperdiçam uma jogada. E dão conta do recado. A gente está vendo imagens, a gente estava vendo imagens específicas do Endrick, né? Como o Endrick jogou, como o Endrick deu trabalho, como o Endrick apanhou também, apanhou, levanta e segue o jogo. E agora a gente vendo imagens do Estevão também. Olha o lance que o André se referia. Olha, esse lance, né? É espetacular. Era para essa bola ter entrado, né? Era para ter finalizado esse chute aí em gol, porque realmente seria... É cereja no bolo. Olha só o que ele faz, ó. Sensacional. Isso dentro da área tem um outro protegido, né? Não, protegido, é evidente. A área protege o atacante. A área é maravilhosa. Ou é pênalti ou ele passa. Mas ele em nenhum momento tenta cavar, né? Ele vai para a jogada e ele vai para cima. Agora, o Abel, o Birner, ele demorou um pouquinho mais para colocar o Endrick realmente como titular. Ele foi colocando, colocou no Paulista, depois tirou um tempo, depois
O Palmeiras se ressentiu da falta do Endrick, aí quando a coisa apertou, aquela eliminação para o Boca, depois ele repensou, aí colocou o Endrick mais vezes, aí o Endrick foi importante no título brasileiro, e aí pronto, o Endrick foi ficando. O Estevão, me parece que ele está agindo de forma mais rápida com o Estevão, né? Ele está tendo mais sequência e me parece que hoje não é só uma questão de sequência, me parece que o Estevão é titular desse time, né, o Berner? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, o André, o Léo, o professor Calçade, o Oswaldo Pascoal, as fãs do esporte. As próprias falas do Abel, se a gente for pegar o começo de carreira do Endrick e compará-las as dele com o Estevão, são diferentes. Ele parece, eu não sei se ele mas ele parece muito mais otimista, ou ele parece admirar mais o futebol do Estevão que o futebol do Endrick. Ele falou que não admira o futebol do Endrick. Óbvio que ele admira. Gosta, virou titular. Mas o Estevão, ele tem um encantamento, ele fala de um jeito muito diferente, ele não perde a paciência que ele pedia para o Endrick, ele dá mais oportunidades. E o campo está mostrando que ele tem razão. Né? Hoje foram 8 tentativas de drible do Estevão, 5 certos. Isso é um índice muito alto para o espaço de campo onde ele joga, para um time que jogou muitas vezes com linha de 5, ou seja, protegido, né? Então, se passa por um, tem alguém logo na cobertura, o espaço é curto, se chamar a atenção desse drible na área, um drible diferente. E, no final das contas, eu acho que hoje, ao contrário do que a marca do Palmeiras, foram as atuações individuais que levaram o time para o resultado. Sim. Lógico que o jogo coletivo foi um jogo ok. Mas o Palmeiras, no segundo tempo, a gente viu o Gustavo Gomes falando, depois do jogo, no segundo tempo seguramos, conseguimos... Não, o Palmeiras deu muito espaço no segundo tempo. Esse não é o Palmeiras do Abel. O lance do gol do Del Valle foi um lance que aconteceu antes, algumas vezes, de um jogador entrar livre pela esquerda, conseguir chegar na área com uma liberdade incomum. O Gustavo Gomes tendo que sair da área para dar um combate muito distante, aberto, quase no lateral. O torcedor do Palmeiras lembra do jogo contra o Boca, para saber que consequências isso tem. Não é o forte do Gustavo Gomes. E se há uma coisa que torna o Palmeiras do Abel muito diferente e que dá aos jogadores confiança, é que cada um faz aquilo que consegue de melhor no futebol. E o Gustavo Gomes é um zagueiro de nível muito alto, desde que protegido. Desde que não seja jogador a dar esse combate pelo lado. Então, quando a gente vê o Estevão jogando, mesmo o Endrick, que não foi uma atuação brilhante, mas uma boa atuação do Endrick, o Lázaro hoje... Um bom jogo do Lázaro. Mais um bom jogo do Lázaro. Eu acho que isso, o mental do Palmeiras, que é muito consolidado, e algumas falhas do Del Valle, acho que deram ao Palmeiras o resultado muito importante no jogo de hoje. Palmeiras que vai ter Dudu de volta, né? Vai voltar o Dudu, Bruno Rodrigues também vai voltar. Aí tem o Lázaro, bem... Vai chegar Felipe Anderson. Vai chegar o Felipe Anderson. Que deve mudar o time de patamar. Melhorar bastante. É um Palmeiras que está... mais próximo, ainda não é aquele Palmeiras que oscila, ainda não é aquele Palmeiras que a gente viu, por exemplo, ano passado. É um Palmeiras que dá pistas que logo deve entrar nos eixos, o Calçado, porque mesmo com as dificuldades, pode ter a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Eu acho que o Palmeiras não sai dos eixos. Sim, o Palmeiras está sempre no eixo. Desde que o Abel chegou, o Palmeiras está no eixo. E o Palmeiras é que o tempo de trabalho do Abel, às vezes a gente fixa muito no Abel e... Um jogo como o de hoje, por exemplo, tem uma formação bem diferente. Você não tem um meia, você tem Rios e o Zé Rafael, aí você tem 2 garotos abertos e 2 jogadores por dentro. É diferente quando tem o Veiga, entrou 60 minutos. Né? Ele tem uma série de modificações no Palmeiras que ele fez desde que chegou e que elas são, às vezes, imperceptíveis, elas vão passando e tal, mas são vários Palmeiras, ele já construiu vários. Só que, jogando a Libertadores, você olha para o time, você tem jogadores super experientes de Libertadores da América, que tem 3, 4, 5 Libertadores, porque o Palmeiras vem na sequência de Libertadores. Então, jogar a Libertadores para o Palmeiras não é algo estranho. O senhor Calçado gosta de dizer que o Palmeiras é um time que tem muita casca. Não, nunca falei isso. O Estevão é uma novidade. Para o Lázaro também, está agora no time. Teve um jogador que faz agora. Fumaça, Calçado? Não, isso é maravilhoso. Fumaça que ele é... Não, a do momento é que é incrível. Quando eu vou falar agora. Quando eu ouço e leio nunca foi só futebol. Aí eu quero morrer. Porque, assim, eu fico olhando e falo, tá bom, né? Ok, então. Imagina, nunca foi só medicina, nunca foi só advocacia, claro. Nunca foi só jornalismo, né?
Mas seguindo... Voltando ao jogo. Voltando ao assunto, eu acho que o Palmeiras ele vai se modificando. O Abel vai encontrando alternativas para situações que o jogo impõe, que o adversário impõe, e às vezes que a contusão, o amarelo, e com esses jogadores que você citou, ele pode transformar o time. Ele pode ter, em vários momentos, ele pode ter o Veiga com o Anderson, o Estevão com o Anderson deixando o Veiga no banco. Ele pode fazer algo que ele na verdade, ele arrebentou o time. Nos últimos campeonatos, às vezes, ele levou o time à exaustão, porque quando ele encontra a solução, se ele ficar trocando, ele não vai ter o mesmo rendimento. Claro. Embora ele busque isso. Então, talvez no segundo semestre a gente tenha outro Palmeiras, mas também a gente não sabe o que vai acontecer na janela de transferências de julho. Sim. Já sai o Endrick. O Endrick é um titular, já não terá o Endrick. Vai ser Será que o Felipe Anderson vai ser esse segundo atacante com o Flaco Lopes? Joga onde ele quiser, né? E junto com o Veiga. Os lados, pelo meio, joga onde quiser. Pode ficar muito legal. Pode dar certo. Hoje é Estevão, Endrick Endrick e Flaco Lopes. Então, cara, assim, só que no jogo de hoje, né, o placar esconde um pouco a realidade. Vitória, 2-1, duas bolas no gol. Sim. Uma foi o pênalti, outra foi a falta. Ambas no primeiro tempo. tempo. Foi a falha do goleiro. O Everton fez 4 defesas. O Guido, goleiro Del Valle, nenhuma. Pois é. E o placar, vitória do Palmeiras. Nem que ele tentou fazer na falta e a bola passou... Ali ele foi uma tentativa. A bola passou por dentro dele. Exatamente. Nunca vi isso. A bola vinha, uma distância aí de ela se mexe 35 metros. Mas ela se mexe muito, a bola assim, complicada, mas ainda assim foi em cima dele. Em cima dele e passou dentro dele. Chute de 35 metros, vai no ângulo, tudo bem. É claro. Mas vai em cima do goleiro? Isso. É porque tem um movimento mais seguro nesse tipo de bola, que é o socar, né? Exatamente, vai, soca. Não, ele vai com uma das mãos apenas e passa. Nossa, foi bizarro mesmo. Ele não conseguiu se chocar com a bola. Ele não teve a noção. Ele não teve a noção ele falhou do movimento, da distância, da velocidade, ele se perdeu completamente. Do Asne. Perguntei para o Calçade se ele precisa de óculos para perto ou para longe. O Calçade falou multifocal, né? Que ele precisa usar. O goleiro precisa do multifocal, porque ele não conseguiu ver nem de longe nem de longe. De longe parecia ruim, de perto ficou pior ainda. Isso é interessante, porque, tudo bem, o Del Valle não joga num lugar onde a altitude é um fator, como é em La Paz, por exemplo. E tal. Mas talvez ali uma questão... São Paulo sofreu isso na rodada anterior, também quando jogou em um lugar onde a altitude não é um problema em termos de mudança no comportamento da bola, mas houve tanto erro de passe, você percebia que os jogadores precisaram se adaptar ao que estava acontecendo durante o jogo. Contra o Cobressal. Isso, contra o Cobressal. E aí, hoje um comportamento diferente pode ter atrapalhado o goleiro. Estou sendo muito cordial com ele. Sim. Você já falou que foi um frango, um lance feio. Eu achei que foi falha. Certa bondade, né? Gentil nem sempre, refinado sempre. Eu achei que foi falha. O Calçado e você acharam que foi frango. Frango. Erro. Um erro, falha. Pra mim? Frangaço. Frangaço. E aí, hein, Pascoal, me fala, foi frango, foi falha, foi um erro? E eu queria te ouvir também sobre a formação do Palmeiras sem o Veiga, se te agradou. Vai lá. O Birner estava falando, eu acabei não ouvindo o Birner, mas para mim isso é uma falha, né? Isso é uma falha do goleiro, né? Porque quando ele imaginou a saída da bola, quando ela sai da barreira, ela tinha uma trajetória. Quando ela passa pela grande área, ela já tem outra trajetória. E ele fica na dúvida se ele vai para a esquerda, se ele vai para a direita, ou se ele... Repara no movimento dele que ele balança o corpo. E quando ele vai levantar a mão, já não tem mais tempo. Aí a bola já está em cima dele, a decisão já deveria ter sido tomada, ele não tomou a decisão correta. Para mim é uma falha. Frango é aquele frango típico, né? Que o goleiro vai pegar, a bola escapa entre as pernas, pelo lado, e ele sai correndo atrás da bola. Aquilo é frango, que é correr para pegar o frango. Essa é a nomenclatura, né? O frango é dito dessa forma. Por que ele tomou um frango? Porque ele tentou pegar, a bola foi escapando dele e entrou no gol. Essa não, uma pancada de longe, com uma velocidade incrível, é uma falha do goleiro. E esse gol acabou simplificando a vida do Palmeiras para a sequência da partida. A formação do Palmeiras nesse 4-2-4, de maneira ofensiva, e num 4-4-2, quando tinha a bola ao adversário, porque os dois homens de beirada voltavam na composição de meio, deixavam muito mais na frente o Flaco Lopes. Eu fiquei com saudade do Flaco Lopes hoje, rapaz.
É mesmo? Ele não, sabe? Ele estava, mas, sabe, ele estava, mas não. Sabe como é que é esse negócio? Ele estava, mas não estava muito. No primeiro tempo, se ele tocou 2 vezes na bola, para mim foi um exagero. No segundo tempo, ele começou a errar um monte de passe, irritou o Abel numa bola que ele sai para fazer o passe para a penetração para o Estevão pela direita, que ele erra o passe, a bola sai pela lateral, o Abel saiu chutando tudo. E aí ele acabou sendo sacado do time. Então, o Flaco Lopes não fez uma boa partida, na minha opinião. Zé Rafael, de novo, não fez um bom jogo. Até quando ficou como primeiro volante, que saiu o Rios e ele ficou na cabeça da área. E aí ele se atrapalhou demais, porque não conseguia fazer a saída de bola. A bola vinha para ele, se atrapalhava, se atirava no chão, dava a bola para o adversário. O Zé Rafael não fez um bom jogo, mas depois o Luan entrou muito bem na partida. Um elogio para o Luan, entrou muito bem, marcando bem ali na entrada da área, fez um bom jogo. E o time do Palmeiras jogou para construir o resultado, construiu. Agora é esse sonho de ser o primeiro colocado no geral. É difícil? É difícil. Né? Tem aí, vamos ver o que vai acontecer nessa última rodada, penúltima e última rodada. O River Plate já ganhou de novo, né? Tem, sim. Mas no grupo do São Paulo ainda tem penúltima e última rodada. Vamos ver o que pode acontecer para o Palmeiras ser ou não o primeiro colocado no grupo. É uma tentativa. Eu gostei bem, gostei legal, achei legal o jogo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo eu achei que o Palmeiras voltou ao normal, daquele jogo, por exemplo, contra o Atlético Paranaense no último final de semana, quando parou na marcação do adversário e não encontrou espaços. Hoje errou muito passe também. Tá aí, galera, vitória importante do Palmeiras, mais 3 pontos, classificado para as oitavas de final. Tá de olho na classificação, no primeiro lugar, né, da classificação geral da Libertadores. Como o Pascoal bem explicou aí, é difícil, mas não impossível. E o Palmeiras hoje, apesar de não ter feito aquela grande partida, grande atuação, conquistou um resultado muito importante. No primeiro tempo, concordo com o que o pessoal do Linha de Passe falou, foi um jogo melhor. Segundo tempo, o Del Valle até incomodou um pouco o Palmeiras, mas depois o time conseguiu controlar o jogo. Vitória importante, destaque, o Estevão, né, o garoto, joga muita bola, mais um jogo aí que ele arrebentou, jogou demais. E está pedindo passagem no time titular, né? Com a saída do Endrick, com certeza ele vai ser titular. O Veiga, mais um jogo bem abaixo, mas o importante foi o resultado. O desempenho do time, tem muitas coisas aí para serem corrigidas, para melhorar, para a sequência dos próximos jogos, mas o resultado foi importante, a vitória, 3 pontos, e agora é focar na sequência dos próximos jogos. O brasileiro foi a CBF, né? Pausou o brasileiro, agora vai ter essa pausa aí no brasileiro de 2 rodadas. Vamos aguardar aí a sequência dos próximos jogos. Final de semana não vai ter futebol aqui, o Campeonato Brasileiro. Então o Abel vai aproveitar esses dias aí para preparar, treinar o time e alguns jogadores descansar, né? O Veiga mesmo está precisando, ainda é muito cedo, né? Para um jogador já tá ali fisicamente abaixo, né? Porque a gente está ali no mês de maio ainda, né? A Libertadores ainda na primeira fase, na fase de grupos, desculpa. O Brasileirão ainda poucas rodadas, a 6ª rodada, mas o Veiga está muito abaixo daquele jogador que a gente viu jogar com a camisa do Palmeiras aí. É um cara que tem muito potencial, joga muita bola, mas agora no momento não está conseguindo render. Flaco Lopes também, né, que no estadual jogou bem, hoje muito mal também. Pode até perder ali a posição para o Rony, né, que está entrando às vezes, está jogando melhor, mas é aguardar aí a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.